Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um de nós e, em especial, nosso abraço àqueles que nos visitam hoje. Bem, está se tornando uma necessidade a cada domingo explicar que em nossa igreja nós caminhamos em livros inteiros. E hoje nós chegamos à 30ª mensagem no Evangelho de Mateus, exposição que já começamos há vários meses atrás. Tivemos algumas interrupções por causa de domingos especiais, mas como eu disse, estamos caminhando e estamos no capítulo 9, para onde eu já peço que você volte a sua atenção, abra a sua Bíblia, para Mateus capítulo de número 9. Nós temos estudado, amados, que o tema geral do livro de Mateus reflete a obra concluída de Cristo na cruz, mas reflete também um fato que é a rejeição da pessoa de Jesus como Messias esperado, e assim a promessa da conclusão do reino terrenal, o reino messiânico, é postergada, é atrasada por causa desta reação nos dias da sua vida. Então, sintetizando, essa frase que eu quero convidar a todos a lermos a uma só voz aí que estará projetada. Vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Na nossa caminhada no Evangelho de Mateus, nós já estamos quase na segunda metade do final da parte que vai cruzar, da parte que vai para a conclusão deste Evangelho. Então vamos lá, na nossa tabela que vai estar ali projetada para vocês acompanharem, nós temos essa primeira parte que é a oferta do rei, é onde nós estamos. E aí a segunda parte que eu mencionei que será a rejeição do rei. Obviamente, esta pessoa é o Senhor Jesus, o rei esperado, o rei anunciado. Nós já passamos ali pela apresentação do rei até capítulo 4, versículo número 11. Depois, pela proclamação do rei, de 4:12 até o final do Sermão do Monte, no capítulo número 7. Chegamos então na sessão agora sobre o poder do rei. É isso onde nós estamos, começando no capítulo 8, agora no capítulo 9, indo até o capítulo 11, versículo de número 1, ou final, na verdade, do capítulo 10. Bem, temos acompanhado, irmãos, séries de demonstrações de como o Messias e Rei Divino apresenta-se como tendo poder sobre a doença, sobre as forças das trevas, sobre a própria criação e até mesmo sobre a morte, que foi algo inclusive que nós vimos na semana passada. Essas demonstrações de poder são a prova cabal de que Jesus é quem ele anuncia ser, o Messias esperado, e é a condenação final de todos aqueles que naqueles dias e desde então têm rejeitado a Cristo, o Senhor e Messias. Algo que nós vamos inclusive ver mais concretizado, como eu disse, naquela segunda parte da rejeição do rei. Hoje, meus irmãos, veremos o tema da demonstração do poder do rei, retornando mais uma vez que Jesus fez pausas na sua narrativa, Mateus fez pausas na sua narrativa sobre Jesus, demonstrando outros eventos onde Jesus usou de outras ferramentas para ensinar também. E hoje nós vamos caminhar do versículo 27 até o versículo 34, com dois encontros que Jesus vai ter, transformando a vida dessas pessoas. Mateus capítulo 9, de 27 a 34. Quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Dá uma olhada se alguém precisa pegar uma carona com você e vamos ler juntos. Vamos lá, irmãos? Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso,
O mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Para dar uma recapitulada, irmãos, no capítulo 8, capítulo anterior, Jesus iniciou, mediante algumas curas, a desafiar todos aqueles que tinham uma concepção, uma preconcepção errada sobre ele, que abandonassem essas preconcepções, pois eles não entendiam quem Jesus realmente era e que tipo de Messias ele havia vindo ser. Logo em seguida, na mensagem depois desta, vimos que aquele que busca o discipulado deve avaliar suas intenções e compromissos. Logo em seguida, ao atravessar o mar da Galileia, Jesus agora, depois de ensinar tudo isso, coloca à prova seus próprios discípulos. Ele revela, meus irmãos, que muitas vezes as nossas atitudes mostram que a nossa resolução em segui-lo mostra uma fé não tão forte assim, prova a nossa fé como sendo uma fé falha. Cruzou o mar, do outro lado, Jesus encontra endemoniados e ali, mais uma vez, eles demonstram o seu poder. E uma sutil lição ali é apresentada quando aquelas pessoas pedem que Jesus saia da sua terra, rejeitam, apesar da demonstração do poder sobrenatural dele restaurar a vida daqueles endemoniados. Seguindo, na semana seguinte a essa, vimos o chamado de Mateus, o autor deste evangelho. Ao chamar, meus irmãos, um homem, Mateus, que era rejeitado pela sociedade da sua época, porque ele cooperava com o Império Romano, cobrando impostos do seu povo, Jesus nos mostrou que alcança os rejeitados, mudando a sua história. Jesus não se importa com a opinião das pessoas. Quando ele escolhe alguém e o chama para segui-lo, ele transforma a vida daquela pessoa. Em seguida, no ambiente de jantar com Mateus e outros cobradores de impostos, Jesus respondeu a um questionamento dos discípulos de João Batista. Eles perguntaram por que Jesus e os seus discípulos não estavam também jejuando. Por que essa pergunta? Porque João Batista estava preso e para eles era um momento de consternação, de quebrantamento, de oração e não momento de jantares. E mais uma vez Jesus confronta os resquícios de uma velha religiosidade que ainda paravam sobre muitos, inclusive os discípulos de João. Ao seguir Jesus precisa mostrar a eles. Ao seguir Jesus, precisamos deixar para trás a velha religiosidade. Aí na semana seguinte, o nosso texto volta a tratar do poder do rei. Vimos as características de uma fé genuína, que não mede as consequências e nem se importa com as opiniões dos homens. Nós vimos uma referência religiosa da época, um dos líderes, dirigentes de uma sinagoga, se humilhar, ajoelhando-se aos pés de Jesus, não se importando com o que as pessoas iriam pensar, porque a sua filha estava à beira da morte e depois de fato vem a morte. No meio disso tudo, uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia, não se importa com nada e vai com fé resoluta, toca em Jesus e ali é curada. No texto de hoje, como acabamos de ler, nós temos mais milagres. Como eu disse, a demonstração do poder do rei é a grande tônica, é o grande tópico desta parte. Mais milagres. O Messias continua removendo quaisquer desculpas que as pessoas pudessem ter sobre o seu poder. Você deve estar se perguntando, pastor, por que o milagre em si é tão importante aqui? Se você lembra bem, Paulo escreveu o seguinte: os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais. Essa era uma característica, meus irmãos, da cosmovisão, do pensamento judaico. É uma das razões pelas quais a saída do povo judeu do Egito, milhares de anos antes, não foi simplesmente morrem todos os egípcios e eles saem pela porta da frente. Foi uma demonstração incrível de poder com 10 pragas, colocando os falsos deuses do Egito de joelho. Depois o mar vermelho é aberto, eles atravessam em terra seca, não pisando em lodo, não ficando atolado até os tornozelos. Mas é este mesmo povo que depois recebia o maná, pão do céu, que duvidava, que se rebelava, que não cria. E ainda assim, é um povo que até hoje pede sinais. De fato, eles chegaram a Jesus e disseram: dá-nos um sinal de que és o Messias, então creremos. Depois de tudo que ele já havia feito.
Isso mostra, meus irmãos, que alguém pode ser literalmente curado na frente de uma pessoa, mas se o seu coração daquela pessoa é empedernido, a palavra vem de pedra, é duro, não há sinal, não há milagre, não há sobrenatural que vai transformar aquele que não tem uma fé genuína. Então hoje, ainda assim, mais milagres. O Messias continua removendo quaisquer desculpas que as pessoas pudessem ter a respeito do seu poder, de doenças até a própria morte, passando por pessoas endemoniadas sendo libertas. Nada estava, aliás, nada está fora do alcance do poder do Deus vivo de Jesus Cristo. E 2 milagres de hoje, irmãos, irão apontar primeiro como deve ser a nossa fé, em quem deve ser a nossa fé depositada. E segundo, como deve ser o impacto quando somos confrontados com o resultado da nossa fé. A fé genuína, grande ideia de hoje, possui um conhecimento genuíno sobre o impressionante Cristo. A fé genuína possui um conhecimento genuíno sobre o impressionante Cristo. Hoje, meus irmãos, eu quero focar sobre a necessidade em um país, entre aspas, cristão, em uma sociedade, entre aspas, cristã, na verdade, uma sociedade extremamente religiosa, a nós definirmos, mais uma vez, o significado da palavra fé, certo? Você deve pertencer a algum grupo de trabalho, de família, do pessoal do seu bairro, não sei, e aqui e acolá alguém menciona algum problema. E a fé é logo a cartada que alguém dá. Vai dar tudo certo, Deus no controle, tenha fé. Eu compartilhei com os irmãos algumas aulas atrás na nossa EBD, que ouvindo de pé de orelha assim uma conversa de 2 moças sobre um determinado problema, uma dizia à outra, creia, aí vai dar tudo certo. Isso não é fé. Isso não é a fé bíblica. E esse é o grande problema. Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas quando eles, depois, não deu nada certo e diante daquilo que eles afirmavam confiar, que crendo iria dar certo. Então, fé é algo que precisa ser definido se nós queremos realmente ter uma fé genuína. Porque fé, meus irmãos, é um artigo genuinamente humano. Do mais ateu ao mais místico dos seres humanos, todos têm algum tipo de fé. Mesmo aqueles que não se dizem religiosos, como esses ateus, creem em coisas que não podem ser replicadas. Eles creem, por exemplo, que um organismo unicelular, depois de as devidas condições de temperatura e pressão, criou uma segunda célula e uma terceira célula, e finalmente cá está você. Não é isso que eles creem? Levou bilhões de anos e o acaso aconteceu. Nunca se conseguiu reproduzir tal coisa em laboratório. E ainda assim, eles creem. Ficam ofendidos quando a gente diz e não gostam, mas a ciência e o ateísmo ou são a religião dessas pessoas. É aí onde está a fé deles. Outros, como disse a nossa sociedade, têm fé na fé. Creem, não sabem por quê, em quê ou por meio de quê. Apenas estão confiantes de que aquilo vai acontecer. Essa semana nós conversávamos sobre como o atual cabeça da igreja romana enraiveceu muita gente quando ele declarou, o que é bíblico, de que só há um mediador entre Deus e os homens, que é a própria pessoa do Senhor Jesus. Inclusive, este é literalmente o texto de Timóteo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É claro que ele fez isso negando o entendimento de muitos de que Maria também seria uma mediadora. Quem nunca viu o plástico que alguns colocavam nos carros, isso eu sou daquela época que a gente botava plástico no vidro do carro, né? E tinha um plástico que dizia, pede à mãe que o filho atende. Não há nenhum lugar na Bíblia que você possa sustentar isso, absolutamente. Não há nenhum mediador necessário para conversarmos com Deus, a não ser o próprio Deus, Filho, que por nós morreu. Mas nós conversávamos com muita gente, crê firmemente nisso. Mas se você pede para ele, por que você crê nisso? Da onde você tirou isso?
Eles não sabem dizer. Eu posso dar N exemplos aqui, meus irmãos, de coisas que são impressionantemente sem prova alguma, mas são artigos de uma fé humana, de diversas religiões, seitas e assim por diante. Alguém pode argumentar, pastor, mas não é a mesma coisa com a fé cristã? E eu digo, absolutamente não. A própria ressurreição de Cristo, irmãos, que é obviamente um texto muito à frente de onde nós estamos, diz Paulo, foi testemunhada por mais de 500 pessoas, e quando Paulo escrevia aquilo, a maioria ainda estava viva. Alguém poderia chegar e dizer assim, fake news, isso que Paulo está escrevendo não aconteceu não. Mas tinham 500 e tantas testemunhas, seres humanos que viram Jesus Cristo, depois de morto e crucificado e morto, vivo e andando durante 40 dias, juntos com seus discípulos. E assim vai. Nós já estudamos sobre como a palavra de Deus ela merece a nossa confiança, porque as faculdades de filosofia estudam Platão e Sócrates com meia dúzia de manuscritos que datam 1000 anos depois da morte desses homens. Enquanto nós temos, irmãos, o manuscrito mais antigo das Escrituras é do 1º século. É sim, um pequeno fragmento da carta de João, mas ainda assim, mais de 15.000 fragmentos e manuscritos nós temos só do Novo Testamento, em 4 línguas diferentes, distribuído num raio de mais de 2.000 quilômetros. É o documento histórico mais documentado que existe na face da terra. Ou seja, a fé cristã é a única que pode dizer de verdade, penso, logo creio. Bem, isso dito, o nosso texto irá nos lembrar como a identificação do objeto da nossa fé, ou seja, em que, nos dá sustentação da razão de crermos, o porquê. E se explica naquilo que nos levou a crer, por meio de quê? Começando o nosso texto, vamos ver como os religiosos dos dias de Jesus, mais uma vez eles, serão mais uma vez envergonhados. E a incredulidade crônica deles os impedia, meus irmãos, de serem confrontados e, obviamente, convencidos pelos ensinos de Jesus. Essa incredulidade crônica deles os impedia de serem impactados pelos milagres que já tinham presenciado. E a vergonha virá de alguém que poucos ligavam naqueles dias. Não havia iniciativas para os mais frágeis da sociedade. E aqui eu me refiro, é claro, aos 2 cegos do nosso texto. Não tinha bolsa cego, não tinha centro para os deficientes visuais. Era uma sociedade onde era matar ou morrer. Quanto mais frágil você ficava, mais sem assistência você ficava, e essa era a razão, inclusive, de muitos não sobreviverem no meio das suas agruras, das suas dificuldades. Então vamos lá, irmãos. A fé genuína possui um conhecimento genuíno sobre o impressionante Cristo. Em primeiro lugar, a fé genuína possui um conhecimento verdadeiro sobre Jesus, versos 27 a 31. A fé genuína possui um conhecimento verdadeiro sobre Jesus. Se voltarmos um pouco no nosso texto, no versículo anterior, 28 e pouco mais, seremos lembrados que Jesus estava onde? Jesus estava na casa do dirigente da sinagoga, onde havia sido levado para ajudar com a sua filha que havia morrido, ok? Foi o texto semana passada. O verso 27 nos diz então que 2 cegos, a partir dali, o seguem, quando ele saiu da casa do dirigente da sinagoga. E lá no caminho, meus irmãos, estes cegos usam da mesma expressão que um outro cego mais conhecido, chamado Bartimeu, usaria quando clamava a atenção de Jesus. Esse é um texto que está bem mais à frente agora na vida de Jesus. Nós não sabemos, contudo, o nome desses 2. São 2 cegos anônimos. Mas eles usam a mesma expressão que o outro usaria depois, que é, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Por que essa expressão é importante? O importante não é a identidade deles, o nome deles. O importante é a identidade daquele por quem eles gritavam. Filho de Davi, meus irmãos, não era uma declaração da parte deles de que o nome do pai de Jesus era Davi, caso alguém esteja se perguntando.
Porque você deve estar estranhando assim, não é isso? Estão chamando de filho de Davi, eles estão achando que o pai de Jesus se chama Davi, a gente sabe que não é. O nome do pai de Jesus era José. Então não é isso que eles se referem. E nem se refere de que Jesus era apenas dos milhares e milhares de descendentes de Davi, o mais importante rei de Israel. Inclusive, os próprios pais de Jesus estavam entre esses milhares e milhares descendentes de Davi e nem por isso eram especiais. É muito provável que eu e você conheçamos alguém que é descendente de Dom Pedro. Então, sua família se misturou em meio à população brasileira, talvez alguém aqui seja parente, descendente de longa data de alguém importante na história do Brasil, mas nem por isso nos tornamos especiais. Então, o uso dessa expressão vai muito além de apenas identificar a família de Jesus. O uso desse vocativo, meus irmãos, tem um peso especial. Eles estavam convencidos, os cegos, de que Jesus era o Messias esperado. Pastor, o senhor está tirando isso só dessa expressão? Calma que eu vou comprovar. O Messias, ser da linhagem de Davi, era um fato conhecido por praticamente todos os judeus. Só um judeu muito desconhecedor das profecias é que não era ciente disso. Se nós formos apenas 3 capítulos à frente em Mateus, nós lemos o seguinte, Mateus escrevendo: depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mateus capítulo 12, 22 e 23. Se nós formos mais 3 capítulos à frente, agora capítulo 15, uma mulher cananeia, ou seja, não era judia, uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus 15, 22. Ou seja, meus irmãos, quer seja a gentalha do povo, eu estou usando esse termo porque era assim que os fariseus viam a plebe, o povão, esse povão sem instrução. Então, quer fosse a gentalha do povo, ou quer fosse a gentalha de fora do povo, a gentalha gentia, eles sabiam que essa era a expressão que identificava o Messias prometido. Mas o mais interessante, minha gente, é que isso não era admitido pelos religiosos. De fato, eles concordavam que essa expressão era do Messias, mas não aceitavam que Jesus fosse esta pessoa. Em Mateus capítulo 22, ainda mais à frente, versículo 41 e 42, nós lemos o seguinte: estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? Ou seja, o que vocês pensam a respeito do Messias? Aí os religiosos responderam, aliás, Jesus continua: de quem ele é filho? Os religiosos responderam: é filho de Davi, ou seja, é descendente de Davi. Eles entendiam assim, mas é como se ele estivesse dizendo: mas esse não é você, nós não aceitamos que essa pessoa seja você. A sua fé não era identificada com a identidade daquele, irmãos, que estava bem diante deles. Não importa quantos milagres eles presenciaram, não importa quantos sinais e maravilhas eles tenham visto, a essa altura, inclusive, eles já souberam da ressurreição de Lázaro, que estava morto há 4 dias. E como eu falei semana passada, eles bem sabiam da ressurreição da filha do dirigente da sinagoga. São todos do mesmo grupo do WhatsApp. São todos do mesmo métier. Amigo oculto, bem, não tinha Natal ainda, pelo menos não para eles, né? Tinha Natal, mas não era comemorado. Era eles faziam o amigo oculto, judeu oculto. Eles se conheciam, meus irmãos. E com certeza tentaram abafar o quanto puderam, de que a filha de um dos nossos morreu, mas esse homem que nós não aceitamos, trouxe de volta a vida. Porém, eles não viam, mas os cegos viam. Eles não enxergavam a Jesus,
mas os cegos enxergavam. E ali estava, meus irmãos, o Messias esperado na declaração deles, filho de Davi. No verso 28, já agora na casa de Jesus, de alguma forma os cegos chegam diante dele, não sei se trazidos ou se eram aquele tipo de cego que já andavam pela cidade toda, que já conheciam, né? Só pelos passos daqui a acolá, não se sabe, mas eles estão ali, e aqui eles são provados naquilo que mais importa, a existência ou não de fé. A pergunta de Jesus no verso 28, irmãos, não é algo banal. Quando ele pergunta se eles criam, se ele era capaz, se ele era poderoso de fazer o que eles estavam pedindo, essa pergunta não é qualquer uma. Por quê? Nós somos capazes de muitas coisas. Se a pergunta de Jesus fosse, vocês creem que eu sou capaz de lhes ajudar conseguindo algo de comer ou beber? Que certamente, como eu disse, sendo cegos, não tinha assistência social, não tinha bolsa coisa nenhuma, não tinha nada, eles viviam provavelmente da ajuda de pessoas e até de esmolas. Então, Jesus poderia fazer isso. Agora, isso não depende, isso não necessita, meus, de ninguém crer coisa alguma. É só olhar ao redor. Bem, eles não podiam olhar, mas podiam ser informados. Esse homem pode lhe ajudar. Ele tem bens, ele tem alguma condição. De fato, se alguém pergunta para mim, você é capaz de me dar uma carona do ponto A até o ponto B? E ver na minha mão a chave do carro e do meu lado do meu carro, eu tenho poder para fazer aquilo. Eu posso até dizer, infelizmente eu não vou poder lhe ajudar, porque estou ocupado, mas eu tenho condição, eu tenho capacidade. Nós não estamos falando de coisas banais como essas, como comida, bebida ou uma carona. A pergunta, irmãos, aqui é totalmente diferente. O isso, sobre o qual Jesus pergunta se eles criam que ele tinha poder para fazer, é a cura da cegueira daqueles dois homens. Não sabemos se eles abertamente pediram a Jesus por sua cura, ou se Jesus, obviamente, deduziu pelo fato de eles estarem diante dele e serem cegos. Nós não sabemos, mas ele pula direto a necessidade do pedido diante da óbvia necessidade deles. Mas eis a pergunta. E eis a pergunta, meus irmãos, que ele faz agora a cada um de nós. Nós cremos que Jesus é capaz de fazer isso. Coloque no lugar do isso, uma vez que, pelo que eu creio, nenhum de nós tem um problema de visão, a não ser os mais óbvios, né, que necessitam de um óculos. Mas será que nós cremos que Jesus é capaz de fazer aquilo que está faltando na nossa vida? Que está ausente na nossa vida? Ontem eu conversava com uma irmã que há meses passa uma situação muito difícil. E há meses eu venho tentando aconselhá-la, faça isto. Mas com dificuldade de largar as mãos da rédea, de largar as mãos do volante. Ela continua fazendo o contrário daquilo que tem sido aconselhada e orientada. E eu mais uma vez disse para ela, minha irmã, ou você crê que em orando, é a nossa declaração de fé, que Deus pode fazer algo para transformar esta situação, ou você vai continuar metendo os pés pelas mãos e se metendo onde não deve, no problema. É muito difícil, meus irmãos, muitas vezes nós dizemos para Jesus, Senhor, toma o meu problema. Toma a minha situação, e não fazermos nada. Há determinados pontos e detalhes em um problema que é a nossa responsabilidade. Se é doença, vá ao médico. Mas chega às vezes a um ponto, meus irmãos, em que os nossos recursos se esgotam, que é de fato a situação de vida desses dois homens. Não há médico, aliás, não há médico até hoje que possa resolver o problema deles. Eu não sou cientista e muito menos médico, mas já me perguntei, com tantos avanços da ciência e tantos transplantes, será que existe alguém pesquisando como fazer transplante de olhos, não de córneas apenas, de olhos inteiros e conectá-los aos nervos olhativos, como é que é o nome do nervo mesmo? Optativos, eu sei, óticos, lá, e voltar esse homem a enxergar? Será? Não sei. Mas uma coisa eu sei,
ninguém conseguiu fazer o que Jesus fez aqui. Meu irmão, há situações em nossas vidas que você não vai conseguir, e as suas mãos na massa só têm azedado a receita. Você tem atrapalhado Deus fazer. Você tem tentado na força do braço. Mesmo que você diga, isso, eu tenho orado muito por isso. Aí você deveria completar, orado e atrapalhado. Porque eu tenho tentado fazer, enquanto supostamente espero que Deus faça. O cálculo da medida, meus irmãos, de até onde devemos ir e aonde devemos parar e recuar, é aí que está o discernimento espiritual que eu e você precisamos. Nem sempre é fácil descobrir. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos tanto aquilo, que se torna até de certa forma um ídolo na nossa vida. E não fazemos, não esperamos, não temos condição de dizer, nós cremos que Jesus é capaz de fazer isto ou aquilo que estou precisando. A resposta, porém, desses homens, a resposta direta deles, simples e curta, é uma poderosa declaração de fé. Aliás, expressãozinha que as nossas irmãs popularizaram na nossa igreja, não é isso? Qual é a resposta deles? Sim, Senhor. Meus irmãos, nossas respostas ao Senhor não carecem de floreio, não carecem de nada mais do que essas duas palavras. Não carecem de explicações, de ponderações, de explanações teológicas, não carecem de contarmos a nossa própria história, até porque Deus já sabe. O que carece é uma concordância e uma submissão. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Apenas concordamos e apenas declaramos quem é esse em quem nós dizemos crer. Sim, Senhor. O verso 29, então, nos confirma, na sequência, o que vai acontecer e nos confirma duas coisas. Primeiro, nos confirma, meus irmãos, o que é o tema, como eu disse, dessa grande divisão do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, que é o poder de Jesus. Como eu disse, aquilo que a ciência até hoje não chegou nem perto de resolver, nem perto de consertar, isto é, a cegueira, Jesus resolve em questão de instantes, meros instantes. Ele simplesmente, diz o texto, toca nos olhos deles, como lemos no verso 30, e está resolvido o problema. Esses são dois de pelo menos 6 cegos que são mencionados nos evangelhos que Jesus irá curar, mas não foram os únicos. Em Mateus mesmo, ele registra, lá no capítulo 15, que em meio a várias curas haviam vários outros cegos. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, ou seja, aqueles que tinham pequenos problemas de andar, os aleijados, que aí sim são, por exemplo, os paraplégicos, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. E esses aqui engordam, aumentam a lista dos 6 que são citados como sendo curados. E como sempre, meus irmãos, ainda continuando o texto, o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os cegos curados, os mancos andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Uma nova leva de cegos nós encontramos logo depois da purificação do templo, isso agora em Mateus capítulo 21. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. No mesmo evento onde ele pega algumas cordas e dá uma chicoteada de leve ali, vira as mesas, vira a mesa dos cambistas, liberta os animais que estavam ali sendo vendidos de forma imprópria. Na mesma sequência, Jesus cura, diz o texto, cegos e mancos. Ou seja, irmãos, o poder de Jesus em curar, como eu disse, o que absolutamente nenhum homem pôde fazer até hoje, a ciência não pôde, esteve presente do texto que estamos lendo, antes dele e até o final da vida de Jesus. Não havia desculpa para aqueles que não conseguiam ter uma fé genuína nele. Não tinham, porque não de fato o conheciam. Então, primeira coisa, o poder de Jesus. Segunda coisa que o texto nos ensina no verso 29, que nos confirma, é o poder da fé. Mas calma aí. Perceba, meus irmãos, que ao usar essa expressão poder da fé, eu não me refiro em que a fé em si tenha poder. Isso é muito importante porque o mundo evangélico confunde.
Inclusive tem uma canção, para fazer um paralelo, que fala, eu creio no poder da oração. Espera aí. Há de se entender muito bem que não há absolutamente nenhum poder na sua oração. O poder está no Deus a quem nós oramos. Pastor, isso não é semântica? Não, não é não. Quantos de nós já não conheceu alguém que foi lá, vai lá na irmã Chinfrinha lá, porque ela é uma mulher de oração, a oração dela é poderosa. Como é que é? Nós temos tratado alguns irmãos como X-Men. Tem uns poderes aí, e a fé deles como esse poder. Não, quando eu falo, irmão, sobre o poder da oração, não é isso. Porque até, meus irmãos, quando nós cremos que alguém tem poder de fé ou de oração para alterar a realidade, isso não é bíblico, isso é feitiçaria. Isso é Harry Potter. Por mais engraçadinho e inocente que pareça. É você ter o poder de alterar a realidade, isso é feitiçaria, isso é coisa demoníaca. Então vamos lá, o poder da fé, que é dado por Deus a nós, a fé, o poder da fé que é alimentada por aquilo que conhecemos do nosso Deus, este é o poder de tornar a vontade soberana de Deus realidade em nossas vidas. Então perceba bem, irmãos. Primeiro, a fé poderosa que eu estou falando, ela é dada por Deus a nós. Pastor, o senhor tirou de onde isso? Da Bíblia. Efésios capítulo 2. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso é dom de Deus. Não só a salvação, a própria fé é dom de Deus. O nosso coração incrédulo, materialista, nosso coração, meus irmãos, que olha para esse mundo aqui, tem dificuldade de entender e acreditar no sobrenatural. Precisamos da ajuda, da capacitação de Deus. Essa é a fé dada por Deus. E o que, como uma pequena chama, o que aumenta essa fé? O conhecimento de Deus através da sua palavra. Simples. Não nossa ação, mas unicamente a ação de Deus e nos dar a fé e alimentar através do conhecimento dele. Irmãos, é isso que está acontecendo aqui. Jesus podia e sempre poderá fazer qualquer coisa que ele quiser. Mas, não sabemos exatamente porquê, o nosso Deus decretou não agir quando a resposta a quem ele é e ao que ele já fez não é fé, mas sim a nossa incredulidade. Quando respondemos ao Senhor com uma fé falsa, aquela que eu comecei a mensagem explicando, ou incredulidade, o Senhor propositalmente refreia a sua mão, porque Ele não vai recompensar quem não acredita nele de fato, ou quem não acredita que Ele pode fazer aquilo que Ele pode fazer. Por exemplo, em Mateus capítulo 13, ainda vamos passar por lá, Jesus viaja e vai visitar a cidade onde Ele foi criado, Nazaré. Ele nasce em Belém, mas ele se estabelece em Nazaré, cumprindo inclusive a profecia, já vimos esse texto, onde ele é chamado de Nazareno. Bem, lá em Nazaré, as pessoas começam a dizer, esse daí não é o filho do Zezinho? Rapaz, a gente viu crescendo, correndo aqui, ó. De novo, meus irmãos, queriam alguém impressionante. Eu já expliquei em 3, 4, 5 mensagens atrás que a ideia de Jesus, né, com cabelo perfeito, aquela barba invejosa do Jim Caviezel, invejosa não, invejável, do Jim Caviezel, não é a pessoa do judeu do Oriente Médio do primeiro século. Para começar a conversa, não tinha como fazer aquela barba perfeita. Aqui precisa desses salões que tem agora, né, e tal, coisa maravilhosa. Não. Aquela roupa, né, bem alinhada, nada disso. Jesus era uma pessoa comum, ele não era impressionante. Eu não sei se ele tinha 1,70 m, 1,80 m, nada disso a Bíblia relata. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte, ele não era bonitão. Pastor, o senhor tirou isso de onde? De descobertas arqueológicas do sudário de Turim? Não, da Bíblia. O profeta Isaías nos garantiu que ele não tinha beleza nem formosura. Ele não era um galã, ele era um homem comum. E quando ele vai em Nazaré,
não impressiona, ele era mais um, filho do José. E aí ele diz o seguinte, irmãos, aliás, acontece o seguinte, e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então percebam, meus irmãos, nesta ocasião, a ausência de milagres não estava na falta de poder de Jesus. Ele não é o lado problemático aqui. Estava no fato de que eles não podiam, não podia recompensar um povo que duvidava que ele era quem ele dizia ser. Então essa noite, não sei qual é a sua situação espiritual. Você está aqui, veio convidado, Deus abençoe. Mas uma coisa eu posso lhe dizer, o Jesus paz e amor, que aceita tudo, que permite tudo, que a sociedade tanto admira, não é o Jesus bíblico que você precisa crer. Você precisa crer de fato no Cristo da Bíblia. Muitos não sabem, meus irmãos, e os cristãos inclusive cometem esse erro, quando acham que, por exemplo, os muçulmanos não acreditam em Jesus. Isso é um erro banal, fácil, básico, de desconhecimento completo da religião e da cultura islâmica. Então, se você perguntar a um muçulmano qual a opinião dele sobre Jesus, ele vai dizer que ele é um admirador de Jesus, o maior dos profetas, somente abaixo, claro, de Maomé. Ou seja, ele crê em Jesus? Não. Ele crê em uma caricatura de Jesus. Ele crê em um arremedo de Jesus, em uma falsificação de Jesus. Quando eu era pequeno, a gente diria que era um Jesus paraguaio. Mas agora o Paraguai está indo tão bem que agora eu não quero mais usar essa expressão. Não faz mais sentido. Falsificado, segunda linha, criado muitos séculos depois, pela mente doentia de um homem que fazia coisas doentias, chamado Maomé. Percebam, meus irmãos, existem muitos Jesuses por aí. Mas naqueles dias, dois homens que não enxergavam, dois homens que não tinham grande conhecimento teológico, foram abertos os seus olhos da fé. Muito provavelmente porque eles eram cegos, não surdos, ouviram o ensino de Jesus. E depois lhes contaram, porque eles não podiam testemunhar, as curas e milagres de Jesus. Eles somaram um mais um, devido ao seu conhecimento que eles tinham da palavra de Deus no Antigo Testamento. E o que eles gritaram? Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então perceba, meu irmão e meu visitante essa noite, ou aquele que nos assiste depois, você não precisa, para conhecer e se render a Jesus, de um vasto conhecimento teológico. Isso vem depois. Você precisa apenas compreender que Ele morreu na cruz para pagar os pecados daqueles que Ele chama para si. Com arrependimento e fé nisto, você pode servi-lo como Senhor e como Salvador. Tão simples, tão básico, tão resumido. E isso é necessário para todo e para qualquer ser humano. Bem, nosso texto, pelo menos esta sessão, irmãos, termina com uma ordem que, diga-se de passagem, não foi seguida. Os cegos deviam manter segredo sobre o que havia sido feito por eles. Algo que nos faz pensar que eles foram curados por Jesus, é claro, dentro de casa, de uma forma privativa, longe dos olhos da multidão. Porém, muito provavelmente por estarem tomados de felicidade e também pelo fato de que as pessoas sabiam que eles eram cegos e agora lá estavam eles andando, né, e enxergando pelas ruas de Cafarnaum, não teve como, e diz o texto que a notícia se espalhou por toda a região de que o Messias havia curado esses dois homens. Aliás, não é a primeira vez que isso vai acontecer quando Jesus pede, não conte, porque com certeza não sabemos quanto tempo esses homens, se eram de nascença ou se posteriormente se tornaram cegos. Quando você é curado ou recebe uma bênção dessa magnitude, é muito difícil ficar calado. Um certo comentarista observou que esse aviso, essa ordem de Jesus, irmãos, provavelmente foi dada para impedir que multidões se aglomerassem ao seu redor unicamente com o propósito de buscar cura física. Sabe por quê, meus irmãos? Eu já falei isso em outra mensagem.
embora Jesus tenha curado muitos de doenças físicas, e eu mencionei agora, inclusive, textos que falavam sobre isso, este não era o objetivo principal da vida e da vinda de Jesus, de forma alguma. Os milagres tinham o objetivo de autenticar, confirmar o seu ensino. Olha que interessante. Jesus veio, irmãos, principalmente para trazer a cura espiritual da doença do pecado, não para trazer a cura física. Ou seja, a cura física devia levar as pessoas a crer nele para que encontrassem a cura espiritual. E assim era o motivo dessa ordem dele. A fé genuína possui um conhecimento verdadeiro sobre Jesus. Mas agora nós vamos para um segundo encontro do nosso texto. A fé genuína glorifica a Deus com os que creem, em contraste com a condenação dos incrédulos. Porque na sequência do nosso texto, irmãos, depois da cegueira física, Jesus agora vai enfrentar a cegueira demoníaca. E com esse encontro, tendo ele como pano de fundo, nós veremos, irmãos, como Cafarnaum se torna um modelo do que se seguiria mais e mais no andamento do Evangelho, na vida de Jesus. Por um lado, um grande contingente, aqui nesse texto, se maravilha com os feitos de Jesus. Por outro lado, a crescente resistência, que finalmente levaria à sua final e completa rejeição. E por que isso é importante, meus irmãos? Porque este é um retrato da sociedade de hoje. Quantas vezes, irmãos, nós já tivemos pessoas que estavam ouvindo o Evangelho de maneira clara, até queriam alguma coisa da parte de Deus, da parte de Jesus, da sua parte, como você é crente, eu quero que a sua palavra me ajude e tal, mas aí, em algum ponto, eles disseram, aí não dá, porque a fé que eles tinham não estavam de fato em Jesus, queriam apenas a bênção, a cura, a solução ou algo assim. A fé genuína glorifica a Deus com os que creem, em contraste com a condenação dos incrédulos. Vamos lá. Mateus nos mostra, irmãos, no verso 32, que o próximo ato acontece imediatamente após a cura e a saída, né, dos dois cegos ali da presença de Jesus. Estando Jesus ainda em casa, um homem possesso por demônio ou demônios é trazido a ele. E este, irmãos, é o segundo caso registrado por Mateus de endemoniamento. Vimos no capítulo 8, os dois demônios, quando Jesus cruza o mar e vai para a região de Gadara, e ali ele tem um encontro com dois demônios, que inclusive reconhecem eles quem é Jesus, filho do Deus vivo, e pedem para entrar nos porcos, lembra? E os porcos pulam e vão fazer skydiving ali no penhasco, e com certeza morreram, porque até onde eu sei, porco não nada. Se nada, esses não nadaram, porque todos morreram. Esse é o segundo encontro, meus irmãos, com o poder das trevas. Terceiro, se você incluir a própria tentação de Jesus lá no capítulo 4. Mas não vai ser a última. Jesus vai ter outros encontros e dispensa comentários, meus irmãos, de que em todos eles Jesus foi vitorioso. Porém, neste texto, veremos que Jesus será acusado, preste atenção, de que tudo era, digamos, combinado. Nós já vamos chegar até lá, mas esse é o grande problema desse texto. Que Jesus estava fazendo tudo porque, na verdade, ele tinha uma combinação, um combinado com o príncipe das trevas. Jesus estava jogando com o juiz, o VAR e tudo mais no bolso. E que não era de fato uma libertação. Bem, esse homem, meus irmãos, endemoniado, tinha sido roubado da sua capacidade de falar. E eu quis dar um destaque a isso, apesar de ser irrelevante se ele era surdo, mudo, cego, tanto faz. O que o endemoniamento estava fazendo na vida dele não é tão importante. Mas eu queria destacar, porque a sua mudez, portanto, não era uma característica da sua vida. Ele falava normalmente, e por algum motivo que nós não sabemos, ele se viu endemoniado, e então ele ficou mudo. A razão, meus irmãos, pela qual os demônios fizeram isto com este homem,
enquanto atormentam outros de outras formas, presta atenção, é impossível de sabermos. E eu quero destacar isso porque eu sei que muitos irmãos vêm de movimentos, especialmente neopentecostais, onde literalmente há conferências, cursos, congressos, chamados de, entre aspas, batalha espiritual, onde é dado todo um mapa do comportamento demoníaco, do porquê fazem, do que fazem, dão até uma lista de nomes dos demônios. Você sabe qual é o problema, irmãos, com esses eventos e com esses livros? Eles carecem de base bíblica. Lembra do que eu falei semana passada ou retrasado, não lembro mais agora, sobre jejum? Que às vezes você encontra livros de 200 e 300 páginas falando sobre jejum. O que falta nesses livros, irmãos? Base bíblica. É achômetro, é experiência. É gente que fez o que fez. E é mais engraçado que nesse livro de jejum você encontra a mesma coisa se você pegar um livro secular sobre jejum intermitente, que é uma prática que alguns têm para desintoxicar o corpo, para emagrecer, ou sei lá para quê. Passar fome não é a minha especialidade, então não sei bem para que isso aí serve. Mas o ponto é que não é bíblico. Da mesma forma, irmãos, se alguém vem para você, não, em Mateus capítulo 9, aquele homem ficou mudo porque o nome deste demônio, você já interrompe a pessoa. Porque você não tem tempo a perder. Quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. Se fosse relevante e importante, inclusive, irmãos, para a sua batalha espiritual, porque isso é verdadeiro, estamos em batalha espiritual, do dia da nossa conversão até o dia da nossa morte ou arrebatamento. Se fosse importante e relevante para a sua batalha espiritual, saber nome de demônio, expertise de demônio, graduação de demônio, sabe lá Deus mais o que, estaria onde? Nas Escrituras. Mas o texto não fala sobre isso. Ele ser mudo é apenas um pano de fundo, porque Jesus obviamente vai libertá-lo e ele vai voltar a falar. Bem, no verso 33, imediatamente a sua libertação da possessão demoníaca, como eu disse, o homem estava falando, voltou a falar. E ao sair provavelmente da casa de Jesus, diante de todos e se ver curado, a reação da multidão, meus irmãos, foi qual? Novamente, tivemos isso antes em Mateus, de admiração. A declaração deles foi a seguinte: nunca se viu nada parecido em Israel. E essa declaração revela não apenas o tamanho, a magnitude do que estava acontecendo, mas como esses da multidão, irmãos, era uma geração que vinha sendo privada do agir de Deus, do sobrenatural de Deus, por muito tempo. Irmãos, desde os dias depois do cativeiro babilônico, lembra? O retorno da Babilônia, depois da Médio-Persa, por Zorobabel, Esdras e Neemias, tudo aquilo, houve uma crescente religiosidade que havia tomado o povo de Deus, e o sobrenatural foi se transformando em um detalhe. Tanto que não houve nem mais um profeta, desde aqueles dias até o surgimento de João Batista. Houve um silêncio. E é impressionante, meus irmãos, que esse povo agora está admirado, porque nos dias de Jesus e por meio de Jesus, eles começam a experimentar o sobrenatural de Deus. É muito provável que uma geração antes, aquele homem continuaria mudo, continuaria possuído. É muito provável que muitos deles tinham histórias de parentes, de amigos, que passaram a sua vida toda e morreram na sua enfermidade, infelizmente talvez até na sua possessão, porque viveram excluídos do sobrenatural de Deus. E eis aqui a razão pela qual eles estão tão admirados. Depois da religiosidade de privá-los, agora o Messias vinha trazendo o que era verdadeiramente conhecer a Deus e ver o agir de Deus. Falando em religiosidade, é infelizmente com essa nota negativa que o nosso texto termina. É infelizmente, irmãos, porque obviamente a gente gostou da primeira parte, do agir de Jesus, do milagre de Jesus, mas perceba, está na Bíblia porque é importante que a gente perceba.
as multidões se admiram. Nunca se viu nada parecido em Israel. Nunca se viu algo assim no nosso meio. Mas, enquanto a multidão se maravilhava, eis que mais uma vez os fariseus dão a sua contribuição. Calados eram poetas, calados eram teólogos, mas resolveram abrir sua grande boca para mais uma vez falar mais uma besteira. Porque no começo do capítulo 9, irmão, se você voltar os seus olhos lá para o comecinho, eles já haviam chamado Jesus de quê? Blasfemo. Na ocasião em que ele também curou alguém, no caso um paralítico, e ato contínuo disse o quê? Perdoados estão os teus pecados. Os fariseus pularam lá fora. É engraçado, irmãos, que na frase dos fariseus nesse texto, sem saber, eles declararam uma verdade. Lembra? Quem pode curar pecados, senão Deus? Eu diria para eles, exatamente, acertaram na mosca. Não, eles engoliram mosca. Porque eles não conseguiam compreender quem estava na sua frente. E agora, meus irmãos, de novo, eles acusam Jesus de expulsar os demônios, como eu falei momentos atrás, porque ele era um emissário do diabo. E agia com tudo combinado, portanto. Era um jogo de cartas marcadas. Sendo emissário do diabo e agindo no poder do diabo, aqui identificado como o príncipe dos demônios, ele já tinha combinado, olha, eu vou fazer todo um teatro ali, certo? E aí você devolve a capacidade do camarada de falar, tá? Para ganhar o quê? Eles não explicam. Porque deveria ter algum tipo de recompensa nisso daí. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? Porque para pegar a referência dos cegos que foram curados, o que a cegueira incrédula dos fariseus os impedia de ver, é que não apenas esse homem havia sido liberto dos demônios. Porque se para libertar alguém de demônios, Jesus fazia porque era aliado aos demônios, no poder de quem? Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos também falavam e os mortos haviam voltado à vida. Poderoso esses demônios, né? Você pode até argumentar, meus irmãos, que o diabo também cura, mas o diabo não volta à vida. E é isso que Jesus havia já feito e faria outras vezes, inclusive culminando com a ressurreição de Lázaro. Meus irmãos, a incredulidade deles era incrível. E essa incredulidade tanto fazia com que eles condenassem aquilo que eles não criam, como essa incredulidade se transformava na própria condenação deles. Porque nas suas palavras eles mostravam que eles estavam no lado oposto daquela multidão que louvava e glorificava o Senhor quando via aquilo que ele realizava. Como eu posso ter uma fé genuína? A fé genuína possui um conhecimento genuíno. E lá vamos nós, irmãos, chover no molhado. Lá vamos nós, bater na mesma tecla. Rodar o mesmo disco. Pode usar a expressão que você quiser. Mas o grande problema, meus irmãos, da nossa fé é o desconhecimento das Escrituras. Eu fiquei muito contente, participando de um grupo de vários pastores, onde vários e vários deles mencionaram como que em suas próprias igrejas estão começando iniciativas para que, neste ano, leiam a Bíblia toda em um ano. E eu dei a minha contribuição dizendo, olha, sugira que eles leiam de forma cronológica, que ao meu ver explica melhor aquilo que está acontecendo e a relação entre textos que estão afastados na ordem bíblica, mas aconteceram na mesma época. E ali trocamos experiência e o irmão compartilhou a bênção em que 80 pessoas na sua igreja concluíram a leitura em 2025. Maravilha! Mas, meus irmãos, na minha experiência, isso é uma exceção. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas lembra da lista no nosso próprio grupo do WhatsApp da nossa igreja? Quando nós começamos o nosso tempo devocional, há 10 anos aproximadamente, se eu não me engano, ou seja, começamos o uso de um devocional, em todas as pesquisas que eu fazia,
Menos de 25% daqueles que se identificavam como cristãos evangélicos liam a Bíblia de uma maneira diária, uma base permanente. A maioria esmagadora tinha o hábito no domingo de fazer o seguinte: alguém viu a minha Bíblia? Está na hora de ir para a igreja, alguém viu a minha Bíblia? Ou geralmente perguntava para a mãe, né? Mãe, você viu a minha Bíblia? Ou para a esposa, meu bem, você viu a minha Bíblia? E quando a encontravam-se, por exemplo, tinham deixado no mesmo lugar a semana inteira, o gesto era este. Porque ela estava abandonada a semana inteira. E o que mais me entristece, meus irmãos, é que há 508 anos atrás, os nossos irmãos da época não tinham alternativa. Ou você falava latim para ler a Bíblia, a tradução de Jerônimo, ou você simplesmente não lia. E quando tentaram traduzir Wycliffe para o inglês, Lutero para o alemão, Calvino para o francês e muitos outros, quando tentaram traduzir, foram eminentemente perseguidos. E o seu trabalho, quando encontrado, destruído. Mas Deus estava nisso, e as Bíblias foram traduzidas para o chamado vernáculo popular, e agora ela estava nas mãos do povo. E sabe quando eu vi, meus irmãos, o que significa sede de não ter isso aqui à disposição? Quando eu vi pela primeira vez uma mala ou duas de Bíblia sendo abertas diante dos nossos irmãos na China. A nova moda, só para abrir um parênteses aqui, a nova moda é pintar uma China tão boazinha. Afinal de contas, o seu negócio da AliExpress vem de lá, né? Pode ser tão ruim assim. E tem um camarada no Instagram mostrando as igrejas e um restaurante que tem um crucifixo. Só esta semana teve a notícia de dezenas de nossos irmãos foram terminantemente presos, sem absolutamente nenhuma razão, a não ser querer seguir a religião do Estado, o falso cristianismo. Fecha parênteses. O ponto, meus irmãos, é que neste vídeo que eu vi, não sei quantos lembram, já assistiram, os nossos irmãos choravam, beijavam, cheiravam, sem acreditar que pela primeira vez na sua vida tinha um exemplar das Escrituras nas suas mãos. Pastor, que besteira. É só baixar um aplicativo. Ah, é? Tenta fazer isso lá. Porque eu tentei. Evangelizava um chinês há muitos e muitos anos atrás, ainda na época do... Esqueci o programa que a gente usava de conversa na época. Enfim, conversava com ele em inglês e disse para ele, olha, baixa em tal lugar, não era aplicativo ainda que a gente usava, o site, todos os sites que eu mandava para ele, bloqueados. Ele dizia, não consigo acessar. Então eu acessava, copiava o texto, não lembro se era em mandarim ou em... São 3 idiomas principais, e mandava para ele. E nós trocávamos ideias assim. Como disse, meus irmãos, é chovendo molhado, todos nós sabemos disso. Da realidade do nosso acesso às Escrituras. Portanto, se eu quero ter uma fé, não apenas como estes homens aqui, mas como tantos outros que nós já vimos demonstrados no Evangelho de Mateus, eu preciso conhecer cada dia mais as Escrituras e segui-las, obedecê-las à risca. Apenas responder, sim, Senhor. Porque, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz, faça tal coisa, e a minha resposta é fazer, é aí que a minha fé é provada, fortalecida e aprovada. Não é com oração na cabeça. Não é com apelos vazios que você vai vir aqui ao altar, que não é altar, né? E agora a sua vida vai melhorar porque você vê à frente. Não. Comece hoje a conhecer ao Senhor profundamente através da sua palavra. E com aquilo que Ele lhe fizer conhecer, responda com fé, como esses homens responderam. Sabiam um pouco, mas responderam, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe qual vai ser o resultado disso, meus irmãos? Você cada vez mais, com esse conhecimento genuíno, vai se impressionar com a pessoa de Cristo.
vai se maravilhar com a pessoa dele. Como essa multidão se maravilhava e outras vezes se maravilhou também. Você vai conhecer aquilo que ele faz e aquilo que ele pode ainda fazer na sua vida. Você vai entregar nas mãos dele as pequenas e grandes decisões, as pequenas e grandes dificuldades que vêm trazendo talvez angústia e ansiedade à sua vida. E dele você vai apenas ouvir a pergunta: você crê que eu posso fazer isso? A única resposta, meus irmãos, é confirmação e submissão. Sim, Senhor. Deus amado, obrigado, Deus, por ter preservado um texto tão maravilhoso como esse. Obrigado, Deus, por ter, através da vida desses homens do passado, nos mostrado que o que Tu queres de nós não é grandes eventos, uma vida espalhafatosa espiritualmente, ou Tu queres apenas obediência, uma fé que responde e se submete. O resultado, ó Deus, eu creio, será a nossa admiração com a pessoa bendita e maravilhosa que é o Senhor Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém.